ouvir a voz de Deus. O tema desta noite: os planos de Deus sempre prevalecem. Vamos declarar isso com fé? Diga com a sua bispa, diga: os planos de Deus sempre prevalecem. E graças a Deus, porque Ele sabe o que Ele faz. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Amém, amados? Antes de nós orarmos, estou tão empolgada, vamos ler Atos 22:14, que fala sobre planos, sobre desígnios de Deus. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. É importante conhecer a vontade de Deus. Veres o justo, isto foi dito a Paulo, o apóstolo da graça de Deus, e ouvires uma voz da sua própria boca. Olha, amados, o Deus de nossos pais, o soberano Senhor, também escolheu você e escolheu a mim, para nós conhecermos a sua vontade. Oremos a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque nós temos a Ti, Jesus. E porque ao conhecermos a Tua vontade, Pai, nós podemos sossegar, Jesus, sabendo sempre que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. E aquilo que vem de Ti, Senhor, é para o nosso bem. Ó Jesus, desígnios, projetos, planos, propósitos Teus cumprem a algo que surgiu no Teu coração e na Tua mente, Senhor. Por isso nós nos submetemos a esta palavra, nos submetemos ao Teu senhorio, Senhor, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti não temos respostas, sem Ti ficamos sem direção. Mas contigo nós tudo podemos, porque a Tua palavra diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que seja o Senhor nesta hora a fortalecer os Teus filhos que aqui entraram, fracos, ó Deus, abatidos na carne, entristecidos. Que o Senhor com esta palavra renove a todos nós, Senhor, e nos mostre que há algo mais, Senhor, e que a Tua vontade, os Teus planos sempre vão prevalecer. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, queridos do Senhor, nós precisamos ter claro o desígnio de Deus quanto ao ministério da graça. Nós não estamos aqui para falar de legalismo. Nós não estamos aqui para falar de regras humanas. Nós não estamos aqui para falar de religião. Por isso, a cada culto que você vem, você conhece desígnios de Deus, planos, propósitos de Deus. E o desígnio de Deus maior para o seu povo, nesta dispensação, neste período histórico, após a sua morte e ressurreição, o desígnio de Deus era que o seu povo vivesse graça, vivesse um novo pacto, uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Então, é importante nós todos conhecermos este ministério da graça de Deus. E para conhecer o ministério da graça de Deus, nós temos que conhecer com profundidade o chamado do apóstolo da graça de Deus, o chamado do apóstolo Paulo. Porque este chamado é para nós também. O que você identificar para Paulo, como ele é o representante e o homem levantado por Deus para levar a revelação da graça aos gentios predestinados, quer dizer, nós que não somos judeus na carne, então ele tem nos seus planos, nos seus desígnios dados por Deus, algo para nós também. Então, nós vamos conhecer este chamado um pouquinho mais a fundo, porque este chamado diz respeito à nossa vida. Se o apóstolo Paulo não andou com Jesus, saibam todos que o apóstolo Paulo não andou com Jesus. Não fazia parte daqueles 12 primeiros discípulos chamados, e nem daqueles outros que foram se juntando ao andar de Jesus aqui na carne durante o seu ministério. Então, a nossa pergunta é: se Paulo, o apóstolo Paulo, não andou com Jesus,
E o ministério dele vem quase 70 anos depois. Ora, ele não esteve com Jesus como esteve Marcos, como esteve Pedro, como esteve Tiago, como esteve João. Como é que ele teve acesso aos desígnios de Deus? Como é que ele conheceu o plano de Deus? Como é que ele conheceu a vontade perfeita, boa e agradável de Deus? Qual é a diferença entre Paulo e Pedro? Já que Pedro foi chamado de coluna da igreja. Vocês sabem que a sombra de Pedro curava. E vem agora Paulo e ele diz assim, que ele é maior do que Pedro. Essas palavras são do apóstolo Paulo. Ele diz, agora vocês estão diante daquele que é maior do que Pedro. Então o próprio Paulo não falava de si como pessoa, mas ele falava do ministério que ele carregava. Que o ministério dele era muito superior ao ministério dado ao apóstolo Pedro. Pedro, você sabe, recebeu de Deus o ministério da circuncisão para os judeus, a lei. Ele entendia do legalismo, do judaísmo. E Paulo recebeu do Senhor o ministério da incircuncisão. Nada a ver com o judaísmo. A liberdade em Cristo Jesus, a salvação por fé, pela graça, que foi o ministério para os gentios. Então, nós temos que pensar o seguinte, como é que Paulo teve acesso a Deus? Como é que ele teve acesso à graça? Paulo não era um judeu da tribo de Benjamim? Paulo não era cidadão judeu? Não era um cidadão romano? Ele tinha a dupla cidadania? Paulo não era hebreu dos hebreus? Ele se intitula assim? Ele não aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior rabi, o maior mestre da sua época? Paulo não diz que se avantajava aos da lei, ele sabia mais do que as pessoas da lei, os juristas, os doutores da lei. Paulo não era tão zeloso das coisas da lei, ele não era tão arraigado, que ele até se tornou um destruidor dos cristãos, dos primeiros cristãos, um perseguidor daqueles que eram chamados do caminho. Então, como é que esse homem... Agora, ele diz assim, eu vos passo todo o desígnio de Deus. Eu vou pregar para a igreja gentílica todo o desígnio de Deus. Tudo que Deus tem de mistério, eu vou passar isso para a igreja. Como é que Paulo conheceu isso, se ele não andou com Jesus? Se ele não viu Jesus como os outros discípulos viram? Como é que Paulo teve acesso a tudo isso? E ele diz que ouviu uma voz da sua própria boca. Como Paulo ouviu uma voz da sua boca, se Paulo não andou com Jesus? Você sabe, é que Paulo foi arrebatado, foi levado vivo ao terceiro céu. E lá, diz a Bíblia, que ele viu e ouviu coisas inefáveis, preciosas demais. Ele recebeu a revelação da graça de Deus. E diz a Bíblia que por causa da revelação que ele recebeu, daquilo que ele viu no céu, Deus permitiu que ele recebesse um espinho na carne. O espinho na carne é um problema que o acompanhou até os seus últimos dias, até o seu último dia aqui na terra. Ficar especulando o que era, não adianta. A Bíblia não fala o que era esse espinho, mas era algo para lembrar a Paulo que ele era de carne e osso. Para lembrar a Paulo que ele não era Deus, que ele não era semelhante a Deus, porque ele foi levado ao terceiro céu. Na verdade, ele recebeu um espinho na carne, para que ele lembrasse que ele era tão fraco na carne, como qualquer outra pessoa. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo dizer, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu sou fraco na minha carne, é que eu busco força em Deus. Isso é um segredo que todos nós temos que aprender e lembrar. Quando nós nos sentimos fragilizados na carne, doentes, doídos, sofridos, é nesta fraqueza física, humana, sentimental, carnal, emocional, mental, é aí que a força de Deus vem na nossa vida. É aí que a gente se sente forte. É por isso que muitas pessoas não entendem por que nós, que nos alimentamos sempre da palavra, que estamos em oração, que estamos juntos, por que nós passamos por algumas situações muito graves, às vezes, muito difíceis, muito lamentáveis, humanamente lamentáveis, mas nós conseguimos extrair uma força
que as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem. Não é verdade, Neile? Nós conseguimos extrair uma força. De onde vem esta força? Esta força vem de Deus. Esta força vem da graça de Deus que está na nossa vida. Porque muita gente, por muito menos, amados, se mata. Muita gente por pequena coisa, coisa boba, sabe? Se enfia num quarto escuro, estou em depressão, fecha as janelas, apaga as luzes, se mete debaixo de uma coberta e fica ali, vou morrer, quero morrer. Então, por isso que o apóstolo Paulo, que tinha um grande problema, humanamente falando, um espinho na sua carne, que nós não sabemos o que era, que lembrava da sua fragilidade humana, ele sempre dizia o quê? Quando eu sou fraco, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque ele sabia onde ele buscava a força, onde estava o poder de Deus. Amém? Você deve aprender isso. Na sua hora de dor, de fraqueza, você tem que buscar força em Deus. Não há outra maneira de você superar as fraquezas da carne. Então, vamos ver isso em 2 Coríntios 12, 1 a 4, que as pessoas dizem, como que Paulo foi para o céu? Veja ele mesmo explicando como é que isto aconteceu. 2 Coríntios 12, 1. Ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele falou, olha, eu vou contar uma coisa que parece que eu sou o bambambam, né? Mas assim, não convém eu me gloriar. Mas eu preciso contar como é que as coisas aconteceram, né? Conheço um homem em Cristo, esse conheço um homem era ele mesmo, tá bem? Ele está falando dele. É que ele não tinha claro como é que ele foi parar no céu, porque Paulo não morreu. Ele falou, eu sei que eu fui para lá. Então ele diz assim, olha como ele descreve esse fato. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, quer dizer, aqui ele já pregava há 14 anos, ele está explicando como tudo começou. Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, você vai entender que é o lugar do trono de Deus, tá? Ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Amém? Então, ele está dizendo assim, eu não sei como é que eu fui para o céu. Eu não me dei conta. Se eu fui com o corpo, se o meu espírito foi e voltou, eu não sei. O apóstolo Paulo não explicava como ele foi. Aí ele diz o seguinte, sei que o tal homem... Isso ele sabia. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que eu sei é que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu na Bíblia é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis. Lá no paraíso ele ouviu coisas as quais não é lícito ao homem referir. Imagina, se Paulo escreveu e pregou, e está tudo lá nas 14 epístolas, e nós já achamos o máximo, imagine o que ele não pôde falar, que ele viu e que ele ouviu. Coisas extraordinárias que nós também vamos ver e vamos ouvir diretamente da boca do justo, não é? Então ele diz assim, ele foi ao céu, viu coisas, ouviu coisas, e ele trouxe o que era possível trazer e revelar ao povo que ele pregaria a graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo conheceu a vontade da boca do próprio Deus. Que Deus? O Cristo ressuscitado, que está num trono de glória, reinando soberanamente. Então, quem falou com o apóstolo Paulo? Não foi Jesus na Via Crucis, o menino do presépio, aquele que andou aqui, que pagou todo o preço e que morreu na cruz. O que falou com Paulo foi o ressuscitado. Amém? Amém até aqui? Então, e nós, bispa? Espera um pouquinho. Nós estamos aonde? Nós estamos no chamado primeiro céu. Tá? Para você entender por que tem primeiro, segundo, terceiro céu. Se ele foi ao terceiro céu, lógico que significa que existe um primeiro céu e um segundo céu, né? Nós estamos no primeiro. Nós estamos aqui, amado, onde Deus age. Deus está aqui na manifestação de Espírito Santo. Ele age aqui onde nós estamos. Na Bíblia Sagrada, o primeiro céu é chamado de Ares. Você conhece aquela expressão que diz assim, príncipe das potestades do ar. Ou os demônios que atuam nos ares. Então parece que eles estão, os espíritos malignos estão todos lá em cima voando, né? Os espíritos malignos atuam aonde? No primeiro céu, aqui, onde tem gente. Onde eles podem atormentar mesmo, não é ficar voando, perambulando lá pelos espaços, não é nada disso. O primeiro céu
as regiões celestiais ou ares, é tudo aqui, onde existe gente. Ok? Até aqui? Amém? Então, este é o primeiro céu, onde há, vamos dizer assim para nós entendermos, a atmosfera, onde nós vivemos, onde nós respiramos. Onde é o segundo céu? O segundo céu é acima disto. Quando o homem não é capaz mais de respirar, nós não vivemos no segundo céu. No segundo céu estão o quê? Os planetas, estão o quê? Os satélites, que mais? Está tudo lá, as estrelas. Você vai no planetário e você olha naqueles aparelhos sofisticados e você vê constelações, você vê um monte de coisa. Aquilo lá o que é? O segundo céu. Até alguns lugares do segundo céu o homem tem acesso, já teve. Estão aí construindo foguetes, naves, né? Cada vez mais sofisticadas. Põe sondas aqui, põe sonda lá. Tiraram uma foto, parece que tinha água em Marte, não sei o quê. Tudo isso é segundo céu. O que o homem conhece, amado, é nada perto do que é o segundo céu, tá bem? Mas o homem ainda tem este acesso. E o terceiro céu, que é o paraíso, o homem não tem acesso. Ninguém nunca teve acesso ao terceiro céu, a não ser que Deus chame. Então, nós estamos entendendo o quê? Terceiro céu, onde a ciência não tem domínio, lá está o trono de Deus. E é de lá que Deus comanda e que Deus rege as nações soberanamente. Tudo bem? Amém. O nosso Deus, amados, está no controle absoluto da nossa vida. Nada está, sabe, desconectado. Ele tem o controle de tudo. Ele levou Paulo lá em cima e ele disse: Paulo, você tem que me conhecer, porque você não me conhece, Paulo. Eu estou me apresentando a você. Deus disse a Paulo: o único Deus que você conhece é o Jeová do Antigo Testamento. O Jeová Rafa, o Jeová Tzedekinu, o Jeová Jiré. Esse é o que você conhece. Você conhece, Paulo, aquilo que Gamaliel te ensinou. Mas eu quero que você me veja, Paulo. Eu quero que você me ouça. Que você, sabe, tenha uma intimidade comigo, porque eu vou lhe revelar a minha vontade. É o justo, com letra maiúscula, que vai lhe falar. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo ouviu toda a revelação do novo pacto. Paulo voltou. Paulo revelou à igreja a vontade de Deus. Paulo pregou, escreveu 14 epístolas, e quando ele terminou, ele se despede, por exemplo, da igreja dos Efésios, e ele diz em Atos 20, 26, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, tudo que Paulo escreve nas suas cartas, que foi tudo que Paulo pregou, foi tudo que Deus permitiu que ele revelasse aos gentios. Tudo que ele ouviu da boca do justo, tudo que ele conheceu, ele passou à igreja. E Paulo, quando estava se despedindo dessa igreja, ele teve vamos chamar assim, pressentimento. Paulo teve uma revelação de Deus. E ele profetizou o que ia acontecer. Em Atos 20, 29, ele diz assim: eu sei, então ele sabia, Deus já havia lhe revelado, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Você sabe que tinha até 2 sujeitos na época de Paulo, você já deve ter ouvido falar de Himeneu e Fileto. Esses 2, eles andavam ali com Paulo, mas faziam uma confusão, falavam coisas pervertidas, disseram até que a ressurreição já tinha acontecido, que ninguém mais tinha esperança, que quem morresse não tinha mais esperança. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, toma cuidado, porque tem gente, Timóteo, que se opõe à sã doutrina. Tem gente que fala bobagem e está dentro da igreja. Tem gente que fala coisa pervertida e está dentro da obra de Deus. Você sabe que hoje a igreja de Jesus está cheia de homens falando coisas pervertidas? Se você conhece a verdade, você identifica rápido quantas coisas pervertidas estão aí sendo faladas, sendo ditas, até ensinadas ao povo do Senhor. São lobos vorazes que Paulo profetizou
que pervertem a verdade, arrastam os discípulos atrás deles. A maioria das igrejas que se abrem aí pelos cantos não tem doutrina, não tem disciplina, não tem apostolado, não tem governo, não tem autoridade, não tem cabeça sobre a igreja. É um balaio, amados. O que está por aí é uma confusão. São pessoas que fizeram um grupinho, se rebelaram contra um pastor local, abriram uma garagem, colocaram lá uma placa, disseram que é igreja, arrastam discípulos atrás deles, falam coisas pervertidas. Você liga a televisão, tem gente falando coisa pervertida. Com um grupo de pessoas que foram arrastadas atrás deles. Você sabe, estão aí vendendo o quê? Sabonete sabonete do Calvário. Estão vendendo o quê? Pente da salvação. Estão aí convocando o povo para domingo de manhã ir lá para a Gruta dos Milagres. Estão distribuindo toalhinhas. Toalhinhas ungidas com suor do pregador. E estão arrastando muitos discípulos atrás. Você vê esses lugares cheios de pessoas. Está ali, todo mundo ali desesperado. As pessoas, por falta de conhecimento, no auge dos seus desesperos, amado, pega uma toalha suada e passa em cima de si. E acha que Deus está naquilo. Não é? Há outros grupos pervertendo, né? Falando que não precisa mais orar, não precisa mais ceia, não precisa mais dizimar, não precisa contribuir. Eu não sei, amados, o que essa gente pensa, o que tem na cabeça. Eu acho que não tem nada na cabeça. Tem esse mesmo grupo que tira isso, tira aquilo. Não é para ler o livro de Apocalipse, não pode ler a carta de Tiago, não pode ler 1ª, 2ª e 3ª de João, arrancaram partes da Bíblia, dizem que Adão é o diabo. Ah, você quer ver o diabo? Olhe-se no espelho, dizem estes pervertidos. Mais do que nunca, o Brasil está infestado de palavras de perversão espiritual. E mais do que nunca, nós precisamos de entender Filipenses 3,17. Irmãos, Paulo diz assim: sede meus imitadores, imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, Paulo sempre dizia: gente, a verdade está comigo, olha porque eu mostro, olha para o modelo que vocês encontram em nós, tá bem? Próximo. Pois muitos andam entre nós. Então tinha gente lá na patota de Paulo também, no meio da obra de Deus, né, irmão Mauro? Muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Existe ou não existem pessoas que põem aí uma gravata, põem Bíblia debaixo do braço, fazem um altar e dizem coisas que mostram que são inimigos da cruz de Cristo? Tem gente que você ouve falando aí com Bíblia na mão, você fala, mas isso é um inimigo da cruz de Cristo? Está pervertendo todo mundo, está falando tanta coisa errada, não tem nada a ver com Deus isso aí. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Olha qual é o Deus que eles servem. Própria barriga. Vem a mim, eu quero. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Um outro sintoma de perversão de valores espirituais está quando o pregador e a igreja só se preocupa com coisas terrenas. É porque o cabelo, porque não corta, porque não pinta, porque não usa calça, porque vamos julgar o irmão, vamos ver se ele vai tomar ceia, se ele não vai tomar ceia. Isto é uma perversão. Filipenses 2,20 diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles, está falando desses lobos vorazes que estão aí, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, aqueles que arrastam os discípulos atrás deles, que falam coisas pervertidas, que ele chama de lobos vorazes, na realidade, eles buscam aquilo que é seu próprio interesse, não aquilo que é interesse de Cristo. Amados, o pastor, ele não pode estar no altar cuidando dele. Um pastor não pode subir no altar para cuidar da própria vida, cuidar do bolso dele. Hoje os pastores sobem no altar para cuidar do seu bolso. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver? Porque a maioria das igrejas viraram o quê? Cabide de emprego. Há pastores aí registrados. Vínculos trabalhistas, entrando na justiça contra o seu ministério, contra a sua denominação. Um pastor levantado por Deus não é isso.
Não pode estar no altar cuidando dele, cuidando do bolso dele, cuidando das coisas dele, e se esquecendo que Deus coloca pessoas na igreja que exigem cuidados. O pastor pastoreia ovelhas de Jesus, tem que cuidar das ovelhas. Vamos dizer ao mundo todo pela internet, pastores que me assistem, que eu sei que tem muitos enrustidos assistindo, cuidem das ovelhas, pare de olhar para si. Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir a sua casa, Deus vai lhe dar tudo. Amém? Lucas 15, 4. Olha só que palavra. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Deus cuida tanto da sua igreja. Deus é tão soberano que ele chama a igreja dele de um grupo de 100 ovelhas, para você entender que ele tem o controle absoluto. Sabe, tem gente que não estava aqui. Nós achávamos que nós estávamos completos. A cada culto Deus traz uma pessoa, Deus traz uma pessoa. Ele está largando nós aqui, muitas vezes, você entende isso, não é? Uma figura de linguagem. Larga as ovelhas e ele vai buscar aquela que está perdida. Ele foi te buscar, ele foi lá na tua casa, ele usou alguém, ele usou uma situação, uma circunstância. Por quê? Porque você é ovelha de Jesus. Diga, eu sou ovelha de Jesus. Diga, ele se importa comigo. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem, expressão para Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Então, essa busca do perdido é a busca daquela ovelha que estava perdida, que estava desgarrada. E quando Jesus encontra, ele dá uma convicção de ovelha que ninguém tira. Você crê que você é ovelha de Jesus? Você tem convicção que você é um filho? Então diga, eu sou um filho de Deus. Ovelha do rebanho de Jesus. Você tem convicção ou tem dúvida? Você acredita mesmo? Amém. Então, a sua vida tem que ter o desejo de ver o sagrado de Deus, o divino de Deus, no cotidiano, no dia a dia. Quando você tem esse desejo, alguma coisa muito importante começa a acontecer na sua vida. As coisas comuns, as coisas mais banais da vida, se tornam extraordinárias. E esse processo de viver nesta terra ganha uma força muito grande que sem Jesus não tem. Você se lembra como era a sua vida sem Cristo? Não tinha força, não tinha vida, não tinha vigor. Você agora tem uma parte de sagrado na sua vida, em tudo que você faz, do seu cotidiano. É aí que está o seu vigor, a sua força. As coisas comuns não são tão comuns assim, começam a ganhar vida, começam a ganhar importância. E tudo na sua vida, você vai começar a olhar e vai encontrar as impressões digitais de Deus. Você vai olhar um filho e vai encontrar as impressões digitais de Deus. Você vai olhar o seu casamento, tem a marca de Deus ali. Você vai olhar um negócio, tem a marca de Deus ali. Você vai olhar a sua casa, tem a marca de Deus ali. Tudo que você faz, você vai ver a marca de Deus. Tudo na nossa vida passa a ter uma pontinha de sagrado. Tudo que se relaciona a você tem algo de sagrado. Amém? Então, toda a nossa vida passa a ser um milagre. Amado, estar vivo hoje, viva, é um milagre. Todo dia, o bispo Raio faz essa oração. Senhor, entre tantas, ele diz, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida. Hoje. A Loli falou assim, nós não sabemos se o Senhor vai nos recolher daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano. Hoje. Amém. Aprove o Senhor continuar. Eu tenho algum desígnio para cumprir aqui. Eu tenho mais coisa para fazer. Tem algo sagrado na minha vida para continuar a se manifestar. Então, vamos entender os propósitos, vamos entender os planos de Deus, porque os planos de Deus, amados, sempre prevalecem, tá? Então, não lute contra Deus. Deus na sua vida faz você ter uma força para enfrentar qualquer problema. Qualquer situação você passa. Amém? Você vive Deus. Quem tem Deus passa a viver Deus. Sabe o que é viver Deus? Você respira Deus, você depende de Deus. Tudo que você faz, você... Sabe? Onde é que está Deus nisso? Você procura direção em Deus, porque senão não dá. E tudo isso acontece porque todos nós, um dia, fomos encontrados por Jesus. Ele nos encontrou e Ele nos buscou. Nós éramos ovelhas e nós estávamos todas perdidas. O Senhor foi achando cada uma. E quando Deus busca a ovelha, Ele arrasta para a igreja. E é aqui que começa um processo de vida abundante.
Atos 20, 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que Paulo está dizendo? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, não é lei, é graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, se numa igreja não tem graça, fuja. Porque ele diz, olha, eu encomendo-vos a palavra da sua graça. Paulo estava saindo fora da igreja de Éfeso e ele estava dizendo assim, vocês vão ficar aqui com a palavra da graça, porque se não for essa palavra, coisas terríveis vão acontecer. Vocês vão ser levados por lobos vorazes. Cuidado. Então, a igreja onde não existe a graça de Deus, fuja de lá. Onde existir interesse próprio do pregador, fuja. Onde se prega por contenda ou por inveja, fuja. Deus não está nisso. Nós temos que nos abrir para a graça de Deus. Porque quando nós nos abrimos para a graça de Deus, tudo o que acontece na nossa vida passa a ser para o bem. Alguma coisa acontece que não é boa, mas Deus transforma aquilo em bem. Porque está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que acontece não é bom, mas vai virar bem. Amém? Então esteja pronto para enfrentar todas as coisas de peito aberto. Diga, peito aberto. Diga, eu tenho Jesus. Use as adversidades da sua vida para o crescimento da sua alma. Amado, é na hora da dor, na hora do sofrimento, que nós nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas mais lapidadas, mais centradas. Não deixe que o pessimismo religioso, pervertido da lei, tome conta da sua vida. Não veja Deus como alguém que lhe julga, que pune, que condena, que pesa a mão quando você erra. Não veja Deus assim. Deus é bom e Deus não tem limites para a sua bondade. E Ele pode lhe restituir hoje tudo aquilo que o gafanhoto lhe levou. Deus pode abrir portas que hoje, até o dia de hoje, estiveram fechadas. Deus pode fazer chover chuvas de bênçãos na sua vida, se hoje você chegou aqui num deserto. Deus pode colocar até um coração novo dentro de você. Ele pode, amados, Ele pode. Ele pode trocar tudo aí dentro do seu corpo. Mesmo que digam que você é estéril, você pode ser mãe e pai de filhos. Mesmo que a sua família tenha lhe dito que você é um derrotado, Deus lhe diz que você é um vencedor. Mesmo que lhe disseram que você não chegaria a lugar nenhum na vida, Deus está dizendo, você já chegou, porque eu estou na sua vida. Então, permita-se viver, comece a dar prioridade à sua vida a partir de hoje. Tem gente vivendo a vida de um outro, de um terceiro. Viva a sua própria vida. Priorize, você é importante para Deus. Comece a acreditar naquilo que a Bíblia diz. A graça tem poder. A graça vai lhe fazer desfrutar de coisas que estão preparadas de antemão. É a única palavra que edifica e dá herança. Quem tem fé não espera, quem tem fé age. Deus está esperando uma igreja assim, que haja, que viva pela fé. E quando chegar a hora, você vai entender que Deus está naquilo. Se você seguir na direção que Deus lhe der, você vai ver, amado, progresso na sua vida. Deus vai colocar pessoas certas na sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, seguir pela graça de Deus, coisas vão surgir no seu caminho. Deus começa a fazer aparecer coisas que você não imaginava. Deus coloca você na igreja certa. Deus coloca você para ouvir a palavra certa. Deus dá modelos certos para a sua vida. E Deus abre portas que ninguém nunca mais vai poder fechar. Então, eu quero ir para o finalzinho desta mensagem, mostrando evidências da graça de Deus numa situação que aconteceu no Velho Testamento. E as pessoas acham assim, nós estamos falando de Paulo, então eu só leio Paulo. Paulo é o filtro, mas toda a Bíblia do Velho Testamento nós encontramos graça, evidências da graça. E eu vou lhe mostrar uma situação para você entender que os planos de Deus, mesmo que você não entenda, eles sempre prevalecem. Você pode fazer
planos, você pode ter estratégias, você pode ser um estrategista tremendo. O que vai prevalecer na sua vida é o que Deus tem de plano para você. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 32, versículo 1, diz assim: também Jacó, vou lhe falar de 2 irmãos, vou lhe falar de 2 homens, vou lhe falar de uma questão que pode ser familiar, como pode ser financeira, como pode ser aí com alguém que você se relacione. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Você sabe que Jacó era um filho de Deus, era um eleito, ele era o eleito. Esaú, seu irmão gêmeo, não era eleito de Deus. Mas Jacó, antes de ter um encontro com Jesus, Jacó foi terrível. Jacó era mentiroso, Jacó era usurpador, Jacó se apropriava do que não era dele, Jacó mentia, Jacó profanava as coisas de Deus, Jacó fazia conchavos com pessoas erradas. Jacó era triste, amado. Sabe como a gente diz? É triste. Era assim Jacó. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. E esse Jacó, ele aprontou uma tão séria, porque ele não era o primogênito. E Deus tinha já dito, já tinha declarado que ele herdaria toda a bênção do pai, toda a herança do pai. Porque Deus havia se aborrecido do seu irmão mais velho, de Esaú. Ele não era eleito, não era um escolhido. E Jacó não soube esperar, não soube compreender como é que Deus faria as coisas. E ele arma uma estratégia com a mãe dele. Olha, uma mulher eleita, esposa de um homem de Deus. Ela arruma uma mentira. Com o filho dela, fazem uma estratégia, enganam o pai e roubam a primogenitura do irmão mais velho. E depois, por ele ter feito isso, ele passa o resto da vida dele fugindo do irmão. Porque o irmão dele não era boa coisa não, Esaú. Ele era bravo, ele era ímpio, e ele não ouvia a voz de Deus, ele andava na contramão de Deus, mas ele tinha uma coisa que ele tinha guardado. O meu irmão mais novo mentiu para mim, mentiu para o meu pai, me roubou, e eu carrego hoje a consequência disso por causa dele. Então ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou matar o meu irmão. Quando eu encontrar Jacó, Jacó passou grande parte da vida dele fugindo desse irmão. Estou fazendo um apanhado para você entender melhor, tá? Você vai ver o que é que prevalece. São as questões humanas ou os planos de Deus, os desígnios de Deus? Então você vê a história dentro de uma família. 2 irmãos gêmeos. Deus tinha um plano realmente melhor, favorecia Jacó, mas Jacó entrou por um caminho estranho, deu a volta, deu uma remexida com a mãe dele nos pauzinhos, como a gente diz, atropelou todo o plano de Deus e fez uma coisa horrível com o pai e com o irmão. E por causa disso ele teve que passar fugindo do irmão boa parte da vida dele. Você vai ver o que antecede agora, alguns momentos onde o irmão vai à caça dele para o matar. Diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Lógico, ele era um eleito, tinha, mesmo estando errado, tinha a proteção de Deus, porque Deus tinha um plano para mostrar que ele estava errado. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então você vê, ele era um eleito, ele tinha experiências com Deus, até com anjos de Deus, mas ele estava em pecado, ele estava fugindo. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Por que ele enviou mensageiros? Porque ele ficou sabendo que Esaú estava com uma ira, uma raiva, porque não encontrava esse irmão, queria matá-lo, ele estava jurado de morte. Ele juntou um bando e disse: nós vamos te matar, eu vou te matar, Jacó. Aí ele disse assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou saindo pela estrada, eu tenho que chegar num acampamento, mas o meu irmão vem vindo me procurando. Ele vem para me matar. E ele disse: eu vou enviar mensageiros que vá a Esaú, olha a estratégia dele, a terra de Seir, território de Edom. Ele começou a planejar alguma coisa, diz o versículo 4. E lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú. Ele começa a chamar o irmão dele de senhor. Ele está tremendo nas bases. Ele vai vir me matar. Então ele começou: vocês vão lá e vocês falam para o meu senhor Esaú. Era irmão dele, irmão gêmeo. Assim falareis ao meu senhor: teu servo Jacó, olha a estratégia dele.
teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Manda fazer uma prévia, sabe? Vai lá e fala que o servinho dele, Jacó, não fala que eu estou morrendo de medo, mas você fala que eu fui peregrino até agora. Conta-se um drama lá para o meu irmão. E lhes ordenou, vamos lá. Aí ele disse: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. O que ele estava dizendo? Olha, eu vou dar uns presentinhos para ele, sabe? Eu estou oferecendo, assim, eu tenho bois, jumentas, eu tenho um monte de coisa. Eu vou dar para ele ficar bonzinho, para ele não me matar. Próximo. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. O que vocês acham? O que vai acontecer aqui? Jacó estava fugindo de Esaú. Tinha roubado a primogenitura do irmão. A mãe dele o ajudou a mentir para o pai. O pai foi enganado, beneficiou o irmão mais novo, Jacó. Amados, às vezes acontecem umas tramas também com o povo de Deus, não é? Muitos cristãos querem que as coisas sejam do seu jeito e não do jeito de Deus. Deus tem um plano, Deus vai fazer, Deus já falou, está escrito como as coisas acontecem na palavra, mas tem gente que diz: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero do jeito de Deus. Você sabe aquela pessoa que diz assim: olha, eu quero me casar. E Deus diz assim: ó, maravilhoso, ótimo, eu também quero que você se case, porque não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só. Aí a mulher começa a orar: Senhor, eu quero me casar com Joaquim. E Deus disse: olha, melhor é o Manuel. História de português, né? Mas, Senhor, eu quero me casar, mas se possível me dá o Joaquim. Estou lhe avisando que para você o meu plano passa pelo Manuel. Estou lhe avisando, Manuel é melhor. E a pessoa muitas vezes não quer ouvir Deus, não quer fazer da forma de Deus, não quer esperar para ver o que vai acontecer com Manuel. Que é o Joaquim na força. E o Joaquim não é muito esperto. E entra numa jogada com a Manuela. Enfim, vamos continuar. Mais ou menos isso para você entender as coisas. Deus tem um plano, mas eu quero de outro jeito. Gênesis 32, 7 diz: então Jacó teve medo e se perturbou. Lógico, ele já estava morrendo de medo. Quis fazer uma média com o irmão dele. Vai lá, fala que o servo dele, Jacó, vai mandar uns presentinhos. E ele disse: não quero nem saber. Eu estou indo matá-lo com 400 homens. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ele foi fazendo uma estratégia de separar em bandos os rebanhos, em grupos os rebanhos, porque ele sabia que ele estava frito, literalmente. E ele quis se esconder atrás de boi, atrás de camelo. Olha o que ele vai fazer agora. Escuta. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Quer dizer, põe os burros para frente, põe todos os carroças lá na frente, põe os servos na frente e vai avisando que eu estou vindo lá atrás, tá? Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Ele diz: põe bastante boi, bastante camelo, bastante égua, põe tudo na frente. Ou ele vai ver o presente, ele vai ficar legalzinho, aplacado, bonzinho, depois eu apareço, tá? Ui, Isaú, quantos anos que a gente não se encontra, mano? Agora vem o desespero de Jacó. Ele já estava com medo, não estava? Capítulo 33, verso 1. Levantando Jacó os olhos, eles estão vindo um contra o outro. O irmão com 400 homens para acabar com ele. E ele pondo os presentinhos tudo na frente. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Olha o que ele faz, amados. É o auge do desespero. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Deu os filhos dele para as 2 mulheres dele e as servas. Próximo versículo. Pôs as servas e seus filhos à frente, pegou as servas,
Com os filhos das servas, os empregados todos, vai para frente, vocês vão, eu vou me escorar aqui. Já que o presente tem boi, tem vaca, tem tudo na frente. Agora vão as servas também com os filhos para frente, entendeu? Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Quem ele amava, ele pôs lá no fim. E as servas, ele pôs lá para frente, de escudo humano, né? Diz o versículo 3, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Imagina a cena. Ele indo, aqueles boi tudo na frente, o presente. Ele já falou que não ia aceitar o presente, que ele vem para me matar. Ele põe as servas na frente, vai as servas. Aí ele começa a ver Esaú vindo lá naquela montanha longe. 7 vezes, ele vai, ai meu Deus, Senhor Jesus. Oh, Esaú, ai meu Deus, vamos para frente, vamos subir. Gente, vai para frente. Ai não, de novo. Era legalista ele estava no tempo da lei. Então ele ficava lá, fazendo as penitências de joelho, né? Ai, Esaúzinho. Ele levantava de novo. E aí lá vinha mais servas para frente, vai os filhos para frente. E ele fez isso 7 vezes. Imagina que situação ele estava, amados. Até ele se aproximar do seu irmão. Versículo seguinte. Então... Não, tira esse versículo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quantas vezes você não se desespera diante de uma ameaça? E nessa hora, o que se faz? Se a pessoa não conhece a graça, amada, ela anda de joelhos, põe uma vela vermelha na cabeça, amarra fita no braço, dá 3 pulinhos, o que mandar ela fazer, ela faz. Quando se está em desespero, a pessoa faz qualquer coisa. Talvez exista alguém que diga, bispo, amanhã eu tenho uma causa, tenho audiência, amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, está tudo contra mim. Talvez alguém diga, o meu filho disse que vai embora de casa. A minha filha disse que está se prostituindo. A minha mulher falou que vai me deixar. O meu marido disse que não me ama mais. Está chegando o dia de uma solução, a solução não vem. E as pessoas começam a fazer coisas. Se elas não conhecem o Deus que diz, a minha graça te basta, as pessoas começam a inventar estratégias. Amém? Então, ele começou a ficar com medo. Essa coisa de ajoelhar 7 vezes e ficar se prostrando, ele estava morrendo de medo. Ele estava inventando técnicas. Ele disse, eu vou ajoelhar, eu vou jejuar, eu vou me prostrar. Alguma coisa eu vou fazer que ele vai se condoer. Ele está vendo que eu estou me arrastando, me humilhando. Mas o versículo 4, amado, diz assim. Então Esaú, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o que ele estava esperando? Ele estava esperando a morte. E por esperar o pior, ele fez estratégias humanas. Ele foi inventando coisas, ele foi se submetendo, se humilhando. Eu queria que você soubesse que Deus tem planos certos para você. E os planos de Deus sempre se cumprem. Deus muda. O que Deus fez aqui, amado? Um homem que há pouco tempo, nós lemos aqui, falou para os servos, avisa que eu estou indo para matá-lo com 400 homens. Mas na hora do vamos ver, o que aconteceu? Deus mudou o coração de Esaú, que vinha com aqueles homens todos para matar Jacó. Você pode ter hoje 400 inimigos que venham contra você. Deus muda o coração de quem quer que seja. Deus inclina o coração de reis. Deus transforma situações impossíveis. Deus faz até com que maldição se torne uma bênção. Você crê nisso? Então eu vou encerrar dizendo o seguinte. Não faça planos seus. Submeta-se aos planos de Deus. Os planos de Deus vão prevalecer. Jacó não sabia que Deus tinha esse plano, uma reconciliação. E olha que Esaú era mau, era ímpio, era filho da perdição. Mas quem é o filho da perdição nas mãos de Deus? Quem é o ímpio nas mãos de Deus? Deus sempre favorece os seus. Deus sempre tem algo preparado para favorecer os seus. Então, amado, os planos de Deus para a sua vida vão prevalecer. Você viu o que aconteceu aqui? Ele estava esperando a morte, estava esperando, sabe, a agressão do seu irmão. Partiu do ímpio, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Ele não ia matar?
Ia. E o que acontece ali? Muda tudo. Corre, abraça, arrojou-se-lhe ao pescoço, beijou e choraram. Os planos de Deus vão prevalecer. Os planos de Deus vão prevalecer. Não sei o que você tem essa semana, os planos de Deus vão prevalecer. Está com medo de quê? Está com medo do quê? De quem? Os planos de Deus vão prevalecer. Versículo 12, vamos encerrar. Disse Esaú, olha o que Esaú diz, o malvado que vinha para matar. Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Mudou tudo. Vamos junto, eu vou seguir para onde você vai. Veja como Deus faz as coisas, amados. Deus faz de outro jeito. Crer em Deus é outra história. E o versículo 18 encerra dizendo: voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. O que Deus está falando? Ele tem desígnios, ele tinha desígnios para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matava cristãos. Um dia ele para Paulo e diz: chega, Paulo, vem aqui no céu. Leva Paulo para o céu, revela o que é a graça de Deus, diga, agora vai e fala que tem um pacto melhor e superior para o meu povo. Paulo prega. Você está aqui por causa da pregação de Paulo há 2000 anos. Você está aqui para entender que há um plano de Deus para a sua vida. E Deus diz, fale para o meu povo que os meus planos e os meus desígnios sempre prevalecem. Sempre prevalecem. Então não importa como você chegou aqui hoje. O que está contra você hoje? O plano de Deus vai prevalecer na sua vida. E você vai ficar com o que diz aqui, este último versículo. Chegou Jacó são e salvo. São e salvo. Qual era a ameaça contra você? Você vai sair de tudo são e salvo. É assim que Deus faz com os seus filhos. Os planos de Deus vão prevalecer sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua casa. Os planos de Deus vão prevalecer sobre a igreja, sobre a obra de Deus. Os planos de Deus vão prevalecer sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Em nome de Jesus, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos ministros vão buscar os elementos da ceia? Curve sua cabeça. Ore. Agora é hora de você orar. Você não vai fazer como fez Jacó, ficar dando pulinhos, se arrastando, ajoelhando, fazendo sinal da cruz, passando terra na cabeça, pondo um véu. Não precisa. Você conhece a graça de Deus que te basta. E se hoje você disser, Pai amado e bendito, eu estou aqui, Senhor, e tem também um Esaú vindo contra a minha vida. Há também, Senhor, 400 inimigos. Os meus são outros, diferentes. Mas há tantos opositores vindo contra mim. Quantas coisas me afrontando, quantas coisas me perturbando, quantas ameaças, quantas tristezas, quantas lutas, quantas palavras contrárias. Deus, eu não preciso, Jesus, ficar desesperado como Jacó ficou, porque eu tenho a tua graça. E a tua graça me basta. Por isso, hoje eu creio, eu recebo pela fé, que todas as oposições já caíram por terra. Aquilo que era contra mim, virou a meu favor. Jesus, eu te peço, Senhor, qualquer coisa que era contra alguém aqui, vai virar a seu favor, Jesus. O mal vai se tornar em bem, Senhor. Oh Deus, o erro vai se tornar acerto, Jesus. A perseguição vai se tornar rendição. A maldição vai se tornar bênção. A dor vai se tornar alegria. O medo vai se tornar coragem. A fraqueza vai se tornar força. Porque a tua graça nos basta, Jesus. Saímos daqui hoje
ao participar desta ceia, Jesus. Ceia que muda a história. Ceia que pode hoje marcar um recomeço de vidas. Uma entrega total aos teus desígnios, aos teus planos. Vamos sair hoje daqui, Senhor, refeitos, sabendo que nenhum mal nos sucederá, praga alguma nos alcançará, e vamos cumprir sim, cabalmente, cada plano teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Participam da ceia todos os salvos em Cristo que já tiveram um encontro com Jesus, seja deste ministério ou de outro que esteja aqui hoje nos visitando. Participe com alegria. Se você já pediu perdão, já se reconciliou com Deus, já é um regenerado, um salvo, participe com gratidão, porque a ceia é para os íntimos de Jesus. Graças a Deus. Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 15, assim nos diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que tudo isso? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você faz parte de um corpo bem ajustado, do qual Jesus Cristo é a cabeça, é o cabeça. E, acabamos de ler na palavra do nosso Deus, existe um plano, Deus nos dá apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com vista à edificação desse corpo. Deus pensa ele na sua perfeição, ele pensou e ele pensa em todos os detalhes. E existe uma carreira que nos é proposta. A palavra de Deus diz que nós temos que ir em busca da perfeita varonilidade, da estatura de varão perfeito. Então essa é a nossa peregrinação nesse mundo enquanto nós estamos por aqui. O nosso espírito, logo mais, voltará para o nosso Deus, né, o nosso espírito é perfeito, o nosso espírito é eterno, né? Então nessa eternidade ele voltará para Deus e nós estaremos com o Senhor por toda uma eternidade. Enquanto nós estamos aqui, nós participamos desse corpo, que é bem ajustado, como disse, porque Jesus Cristo é o Senhor absoluto desse corpo. E hoje nós vamos participar dessa ceia, louvando e agradecendo ao nosso Deus, por nós termos um lugar aqui onde nós podemos receber alimento espiritual, a graça de Deus maravilhosa, bendita, que tem feito com que as nossas vidas sejam edificadas nos firmes fundamentos da graça de Deus. Nós vamos comer um pedaço de pão, vamos tomar um cálice de vinho, lembrando aquele sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando há mais de 2000 anos, na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue em nosso favor. E nesse gesto de sublime amor, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele nos tirou da mão do inimigo. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Local onde nós nos encontramos no dia de hoje, e nós, portanto, glorificamos ao nosso Deus por essa obra grandiosa. Ele deu a sua vida por nós e morreu e ressuscitou e está vivo e mora em nós, e esta obra é definitiva e completa.
Portanto, esse é o significado da ceia. Nós vamos relembrar aquele gesto que o Senhor fez por nós quando nos resgatou na mão do inimigo. E ali, no antigo pacto, né, eram derramados sangues de bode, de cordeiro, e nesse pacto que é melhor, que é superior, o sangue do próprio Deus foi dado em nosso favor. E diz a sua palavra que ele fez isso, ele derramou o seu sangue, não em favor de toda a humanidade, ele fez isso em favor de muitos. E você deve louvar a Deus por você estar incluso nesse muitos, por você ser uma ovelha, por você ser um filho amado, que o Deus justo deu a sua vida, derramou o seu sangue em seu favor. Portanto, os nossos oficiais, os integrantes do corpo ministerial, vão até a igreja, cada um dos amados presentes nesse santuário deve se servir de um dos elementos e aguardar para que nós participemos conjuntamente dessa ceia, louvando ao nosso Deus pela obra grandiosa que Ele fez nas nossas vidas. Os nossos amados, abençoados irmãos que nos assistem através da internet devem fazer o mesmo. Separe aí um pedaço de pão, um cálice de vinho e vamos participar dessa ceia juntamente conosco, extensão que vocês são desta família espiritual, a Cristo Vive de São Paulo. Enquanto tudo isso acontece, nós vamos cantar ao nosso Deus hinos de louvores que chegarão ao trono da graça do nosso Deus.
Graças a Deus. Todos receberam os elementos da ceia? Aqui, ó, o pessoal do meio, os nossos abençoados irmãos. Alguém pode ir até o meio aqui, a região central, à minha direita. Olha lá, os irmãos que levantaram as mãos. Graças a Deus. Aleluia. Estamos quase prontos para participar desta ceia, com conhecimento de causa, conhecendo e sabendo a obra grandiosa que o nosso Deus fez em nosso favor, quando há 2000 anos Ele derramou o seu sangue precioso no Calvário e nos trouxe liberdade, nos colocou em um pacto que é melhor e superior à graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Os internautas estão prontos? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Estamos prontos? Todos receberam? Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé, por favor. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz, e portanto nós cremos, que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão nas suas mãos, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos agora esse pão em nome e para a glória do nosso Deus. Graças a Deus. Ainda naquela mesma noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos. Tomemos agora esse vinho, em nome e para a glória do nosso Deus. Glória a ti, Jesus. Soberano, poderoso, Glória a Deus. grande em amor, misericórdia. Glórias a ti. Obrigado. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas hoje e eternamente, ó Pai. Aqui está, Jesus, uma parte dos teus filhos, uma parte das tuas ovelhas, aqueles que foram lavados no teu precioso sangue, aqueles que receberam o dom da fé para crer, e aqueles, ó Deus, que têm uma vida abundante, aqueles que têm uma eternidade que será vivida, Jesus, contigo. Eu te louvo, ó Pai, por tudo aquilo que tu tens feito na vida de todos nós. Te louvo, ó Pai, por este corpo bem ajustado, que é a Cristo Vive de São Paulo. Te louvo, ó Pai, pela vida preciosa de cada ovelha que tu tens trazido a esse lugar, para ouvir a tua maravilhosa e bendita palavra da graça de Deus, nela crescer e dar frutos em abundância. Eu te louvo, ó Pai, por nós termos esse lindo santuário. Te louvo, ó Pai, pelo teu plano perfeito de vitória na vida de todos nós. Te louvo pelos teus desígnios, pelos teus propósitos e pelo teu plano absoluto e soberano na vida de todos nós. Te
Te louvo, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados, pelo conhecimento que nós temos da Tua graça edificadora das nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que a obra que Tu fizeste em nosso espírito foi uma obra definitiva, uma obra completa, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e de lá ninguém poderá tirá-los, ó Pai. Sabemos que nada, nem principados, nem potestades, nos poderão separar do amor de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia infinita, pelo Teu consolo, Jesus, que nós podemos sentir quando nós necessitamos, ó Pai. Eu Te louvo, ó Pai, porque nós podemos chorar com aqueles que choram, e podemos rir, ó Pai, com aqueles que têm alegria e abundância. Nós nos unimos agora, Jesus, com a família do nosso irmão Diquinho, com a irmã Neide, Jesus. Ó Deus, solidários que somos, ó Pai, neste momento de dor, nós nos unimos em amor, ó Pai, sabendo que o consolo virá do Teu Santo Espírito, Jesus. Ó Deus, que preencherá a lacuna que ficou, Jesus. E sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. E nós Te amamos, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade infinita. Te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Nós não confiamos em homens, não confiamos em cavalos, não confiamos em carros, ó Pai. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. E em Ti nós temos esperança, ó Pai. Em Ti nós temos a certeza da vitória. Em Ti nós podemos, ó Pai, declarar que somos mais que vencedores. Porque aquele que venceu inclusive a morte, Jesus, fez morada em nosso coração, em nosso espírito, e transformou as nossas vidas. Por isso hoje nós podemos declarar, ó Deus, que esta semana que agora se inicia será uma semana de grandes bênçãos, será uma semana de grandes vitórias em todas as áreas das nossas vidas. Nós declaramos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, o adversário, o nosso adversário, já caiu por terra, Jesus, em nome de Jesus, e que nada prevalecerá contra as nossas vidas. Contra as nossas vidas não vale nenhum encantamento, Jesus. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro e portanto somos vitoriosos sempre, Jesus. E nós declaramos agora, Jesus, que as Tuas bênçãos se manifestarão hoje e sempre na vida dos Teus filhos. Nós declaramos, ó Deus, que aquelas situações difíceis aos nossos olhos, e que todas as oportunidades que nós temos de ver a Tua glória e a Tua graça se manifestar, ó Deus, virão as nossas vidas nesta semana. Em Ti nós confiamos, em Ti nós depositamos, ó Pai, a nossa esperança e a certeza da vitória. E por isso nós declaramos que a Tua maravilhosa graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a amada noiva de Cristo que recebe essa palavra em seu coração, diga amém. Graças a Deus, aleluia. Estamos chegando ao final da nossa reunião, do nosso culto desse domingo. Vamos estar ali na saída, eu juntamente com a Bispa Solange, queremos dar um abraço naqueles que estão presentes, aqueles que puderem. O prazer será nosso em cumprimentá-los, em declarar palavras de vitória. Enquanto isso acontece, nós vamos encerrar esse nosso culto, louvando o nosso Deus, porque nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, e convém que nós o louvemos sempre em espírito e em verdade. Não se esqueça, amanhã você tem um compromisso obrigatório de estar aqui nesse lugar para juntos orarmos e confessarmos a palavra da graça de Deus. Temos na terça-feira estudo bíblico, na quarta-feira culto da mulher em graça, quinta-feira culto da excelência da graça de Deus, sexta-feira preparativos para o congresso da mulher em graça, que se realizará nesse lugar no sábado e no domingo. E no domingo voltaremos a esse santuário para glorificar o nosso Deus, que é Senhor absoluto das nossas vidas. Portanto,
Vão em paz, em nome de Jesus, e diga a quem está ao seu lado: o plano do Senhor é perfeito. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos.